Glória a Jesus. Ainda de pé, abra a sua Bíblia. Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos 12 ao 21. Filipenses 1, do 12 ao 21. Esse texto também será projetado aqui na projeção. O texto diz o seguinte: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Pai querido, Pai amado, aqui está a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo continue ministrando aos nossos corações nesta manhã, é o que te pedimos em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Amados, no domingo passado, nós iniciamos uma série chamada Vendo o Sol através das grades. Vamos dizer? Vendo o Sol através das grades. O tema dessa série é inspirada numa historinha em que duas pessoas estavam na prisão e elas olharam pela janela da prisão, entre as barras de ferro daquela janela, e um deles olhou para fora da prisão e viu uma grande lama, e o outro olhou para fora e viu o sol, viu as estrelas, viu o céu. Então, vendo o sol através das grades, a gente olhar o bem que está acontecendo em meio àquilo que aparentemente é um sofrimento para nossas vidas. E o tema da mensagem desta manhã é: o mal resulta em bem. Vamos dizer? O mal resulta em bem. Então, se você é cristão, se você conhece a Cristo, já recebeu Jesus como Salvador da sua vida, como o Senhor, como o dono da sua vida, então o mal resultar em bem, isso é para a sua vida. Agora, se você ainda não encontrou Jesus, não entregou o seu coração para Jesus, essas palavras, elas podem não se aplicar a você, a menos que Deus, em sua infinita graça e misericórdia, resolva agir em seu favor por alguma oração que você esteja recebendo, por alguém que está intercedendo por sua vida. Mas diante de Deus, você não está debaixo dessa bênção do todo o mal que acontece na vida do crente, ele resulta em bem. Então, se você é cristão e você não é, essa mensagem é para aqueles que entregam a sua vida ao Senhor Jesus, né? E alguns cristãos, de fato, estão passando por momentos difíceis e perguntando como devo tirar proveito das coisas ruins. Eu quero que você pense agora, qual é a coisa, pessoa ou valor, você vai pensar,
que é mais importante para você? Se você pudesse colocar num papelzinho e colocar numa caixa, que palavra é que você colocaria nesse papelzinho para colocar dentro dessa casa? Ou seja, o que é que te faz levantar todas as manhãs? E o que é que você colocaria nesse papelzinho? E o que é que você colocaria nessa caixa, né? Quando as pessoas olham para a sua vida, vou dar um exemplo do que poderia ser isso. O que é que elas veem? Né? O que mais você reflete, ou pelo que mais é que você se anima? Se você tivesse que resumir uma única coisa na sua vida que é mais importante, que você poderia realizar, qual seria? O que é que você colocaria nessa caixa? O que é número 1 para você? Todos nós temos algo importante. Pode ser que nós não pensemos conscientemente nisso, mas todos temos algo que é importante. Não é quando a gente, por exemplo, assiste aqueles atletas na TV nas Olimpíadas e a gente vê o desempenho deles, nós sabemos que o que eles têm de mais importante é o esporte, né? Quando a gente vê, por exemplo, aquela ginasta Rebeca Andrade, a ginástica é o que é de mais importante para ela. Quando a gente fala de Raíssa Leal, todo mundo já deve conhecer que ela é skatista, então na cabeça dela o skate é algo mais importante. Quando a gente fala de Cristiano Ronaldo, claro, a gente vai entender que para ele o mais importante é o futebol, né? E o que é que você pensa sobre você mesmo? Ou seja, o que é que mais consome o seu tempo? Com o que é que você gasta mais o seu tempo na sua vida? Porque a depender de como você gasta, de como você usa o seu tempo, isso é aquilo que é mais importante para você. Não traga uma resposta religiosa para esse papelzinho, é Deus, é Cristo, não. Aquilo que você mais se dedica é aquilo que você dá a maior importância, e é isso geralmente que está nesse papelzinho. Vamos imaginar na caixa de Paulo, né? Se Paulo pudesse escrever um papelzinho e colocar nessa caixa, ele colocaria, obviamente, a palavra Cristo. Para ele, o mais importante que tem na vida dele é Cristo. O que Paulo tinha de importante era glorificar Cristo, né? Era promover o Evangelho, a promoção do Evangelho, promover a Cristo era o que era mais importante. Tanto que mais tarde, lá no último versículo que lemos, ele diz: para mim o viver é Cristo. Olha o que ele diz: para mim o viver é Cristo. Então, se você pudesse dizer, para mim o viver é, e aquela reticências assim, né? O que é para você, mas o que é o viver para você? Né? Para Paulo, o viver é Cristo, né? Então, o que quer que esteja nessa sua caixa, vai determinar como a sua vida toda será direcionada. Ou seja, a depender daquilo que você prioriza no seu dia a dia, é a direção que a sua vida está tomando. Por mais que você pareça cristão, ou até seja membro da Igreja Batista Missionária da Independência, mas se Cristo não for a sua prioridade, for outra coisa que for a prioridade da sua vida, é para essa direção que você está direcionando a sua vida. E hoje nós vamos descobrir como é que isso acontece. Tem 3 princípios que podemos aprender com a vida de Paulo e que são princípios transformadores da nossa vida. Primeiro, Paulo fala, a gente aprende com Paulo, né? Como enfrentar circunstâncias desagradáveis. Quem já enfrentou circunstância desagradável aí? Levanta a mão. Eu também. Como enfrentar esse tipo de circunstância? Versículo 12 de Filipenses 1 diz o seguinte: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Irmãos, Paulo estava enfrentando circunstâncias desagradáveis. Paulo aqui, irmãos, estava na prisão. Ele escreveu toda esta carta de Filipenses enquanto ele estava na prisão. E quais foram as coisas desagradáveis que aconteceram na vida de Paulo, nos últimos 4 anos da vida de Paulo, que antecederam esse ponto que ele está aqui, né? Então, após retornar de uma de suas viagens missionárias, ele foi a Jerusalém, onde Paulo foi atacado no templo. Eles disseram que ele tinha trazido um gentil, ou seja, alguém como nós, para o templo. Os soldados romanos tiveram que resgatá-lo quando ele foi atacado.
mas havia um ódio intenso contra Paulo, de modo que 60 homens judeus fizeram um voto diante de Deus, que eles matariam Paulo, se eles pudessem encontrar com Paulo, Paulo iria morrer. Então ele foi transferido para Cesareia, onde permaneceu por 2 anos, preso em Roma, aguardando que seu caso fosse levado ao tribunal, né? E depois ele deu testemunho perante Festo e Félix, e aí ele apelou para César, porque como ele era cidadão romano, ele apelou para ser julgado pelo tribunal de César. Então ele foi para a prisão de Roma, e aí ele embarcou nesse navio, onde ele estava indo para Roma, e no caminho o navio naufragou, né? E foi parar na ilha de Malta, e finalmente ele chegou em Roma, né? E foi novamente acorrentado a um soldado. E estudiosos da Bíblia dizem que depois de 2 anos que ele estava preso ali em Roma, ele escreveu esta carta aos Filipenses. Então, irmãos, podem perceber que nos últimos 4 anos Paulo estava enfrentando circunstância completamente adversa. Nenhum de nós aqui está preso agora para poder saber o que realmente Paulo estava vivendo naquela prisão. Mas Paulo enfrentou, irmãos, um revés atrás do outro. Agora preste atenção: em vez de pregar o evangelho como ele queria, ele estava preso. Mas olha o que ele disse: todas essas coisas ruins vieram para o bem. Ele estava dizendo que tudo o que era ruim veio para o bem. A gente vai observar isso ao longo da carta. E o que eu admiro em apóstolo Paulo é que ele era o tipo de pessoa que conseguia transformar algo negativo em positivo. Ele era uma pessoa otimista. Ele era aquela pessoa que, ao invés de olhar para um copo que está com água pela metade, ao invés dele dizer que o copo está meio vazio, ele vai dizer que está meio cheio. Quando ele olha para o céu e vê o tempo nublado, ele, ao invés de dizer que está meio nublado, ele vai dizer que está meio ensolarado, né? Ele vai sempre olhar para a perspectiva boa daquilo que está acontecendo com ele. Versículos 13 e 14 de Filipenses dizem o seguinte: como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo, e a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Olha só, irmãos, que visão de Paulo, né? Por causa da prisão dele, as pessoas estão anunciando com mais destemor, com mais determinação. Ele está dizendo que tornou-se evidente para toda a guarda romana ali, que ele estava ali preso por causa de Cristo, porque ele pôde proclamar o evangelho daquela forma. Em outras palavras, ele estava dizendo: por causa das minhas correntes, toda a guarda do palácio está ouvindo o evangelho. Olha só, ele estava sentindo, ele estava preso no meio da dificuldade, mas ele estava feliz, porque ele estava tendo a oportunidade de pregar o evangelho aos soldados romanos. Irmãos, o processo na prisão era interessante, porque a cada 24 horas por dia era trocado o soldado que cuidava de Paulo, né? Ou seja, a gente não sabe a duração dos turnos, pode durar 6, 12, tinha turnos de soldados, mas sempre dia após dia, pelo menos uma vez no dia, era trocado de soldado, né? E Paulo estava dizendo: olha, eu amei isso, igreja de Filipos, vejam, eu estou feliz, eu estou amando isso, de toda hora aparece um soldado novo aqui para ficar comigo, né? Agora eu tenho uma audiência cativa, toda vez vai chegar alguém novo aqui, eu vou chegar e vou perguntar: como é seu nome? Meu nome é Marcos. Oi Marcos, tudo bem? Eu sou Paulo, você já ouviu falar de Jesus? Você conhece Jesus? E imagine que aquele soldado, ele tinha que ficar acorrentado a ele, era preso, o soldado ficava grudado nele.
Então aquele soldado não tinha para onde sair, não tinha para onde correr, não tinha como fugir, não tinha como dizer pare. Ele simplesmente estava ali, se apresentando como um mensageiro de Cristo, e ele falava: olha, eu quero contar para você sobre minha vida. Eu era muito religioso, eu matava cristão, mas agora eu sou cristão. E aí ele começa a contar a história dele para cada soldado. Enquanto ele está preso, ele está tendo a oportunidade de proclamar o evangelho para cada momento em que chega um soldado novo para ele. Irmãos, que maravilha, hein? Ao invés de você ir até a pessoa para evangelizar, a pessoa vem até você. Quem será o próximo, né? Enquanto Paulo estava ali, estava comendo, bebendo e tendo a oportunidade de pregar o evangelho, enquanto ele estava preso, né? O tempo todo, irmãos, o que você acha que os soldados romanos viram em Paulo e ouviram de Paulo, né? Vocês acham que eles ouviram de Paulo alguém que se lamentava de estar na prisão? Ah, eu lamento. Paulo lamentava de estar na prisão com aqueles soldados? Não, irmãos, eles o ouviram pregar, eles o ouviram cantar louvores na prisão, eles ouviram o que é ter alegria em meio à tempestade. Eles viram que é possível ser alegre em meio à adversidade, e eles viram isso em Paulo. E Paulo, irmãos, está em outras palavras dizendo: toda essa desgraça que está acontecendo comigo, todo esse mal está resultando em bem, porque todos esses guardas estão ouvindo o evangelho. Irmãos, Paulo tinha essa capacidade, e não eram quaisquer guardas não, irmãos. Aqui a gente está falando dos guardas, que a guarda do palácio, a guarda do Império Romano, eram também chamados de pretorianos, né? Os pretorianos, irmãos, eram um grupo especial de soldados, e havia apenas 10.000 deles, e essa elite de soldados era essa elite que Paulo estava levando o evangelho, né? Então, irmãos, quando nós chegarmos no céu, com certeza encontraremos soldados pretorianos que Paulo evangelizou, e ele vai chegar lá e vai dizer para você: olha, sabe como foi que eu me tornei cristão? Eu estava acorrentado a Paulo, e Paulo me falou de Cristo. Irmãos, que privilégio é o ímpio ver o crente no meio da adversidade, alegre e proclamando o evangelho de Cristo. Irmãos, o mundo precisa da nossa alegria. Às vezes a gente está ali, abatido, fica triste, desanimado. A pessoa vai olhar para você e vai dizer: eu não quero ser crente igual essa pessoa não, só faz reclamar, só faz chorar, tudo está mal, tudo está ruim. Irmãos, é no meio da luta que o não crente quer ver como é que o crente está se saindo no meio dessa luta. Ele está sorrindo, como é que ele consegue sorrir e eu não? Como é que ele consegue vibrar e eu não? Eu quero esse Deus que ele tem, eu quero o Cristo que ele tem, eu quero o Deus da vida dele, também como Deus da minha vida. Irmãos, o mundo precisa da nossa alegria no Senhor. Então nós precisamos ter a capacidade de Paulo de olhar para o que de bem está acontecendo, para o que de bem Deus está fazendo em meio àquilo que aparentemente é adversidade, mas Deus justamente colocou você ali para poder te aproximar dele, para poder proclamar o evangelho, para poder ser uma pessoa mais íntima dele, para poder mostrar que ele em você é a esperança da glória. Então nós precisamos disso, irmãos. E Paulo falou de Cristo. Paulo, ele conseguia pegar uma situação ruim e transformá-la em algo bom pelo poder de Deus, pelo poder de Deus. E aqui está a chave para esse princípio, irmãos. A chave pega essa chave: concentre-se no bem que Deus pode realizar através da sua situação ruim para promover o evangelho. Concentre-se no bem que Deus pode transformar nessa situação ruim para você promover o evangelho, irmãos. E alguns de vocês aqui nesta manhã, apesar de não estarem numa cadeia, estão presos. Claro, não literalmente, mas estão presos ou por um problema de saúde, ou por um relacionamento, problema de relacionamento, problema financeiro. Alguns de vocês podem ser os principais cuidadores de alguém tão doente, que exige tanto de vocês,
o tempo e a atenção, que isso é a mesma coisa que estar numa prisão. Às vezes você não está ali naquela situação, mas você está cuidando de alguém de tal forma que a sua vida virou em torno dessa pessoa, irmãos. Mas eu quero dizer uma coisa para você nesta manhã: Deus pode transformar esse mal em bem, se você se concentrar nas coisas boas que Ele pode fazer através da sua situação ruim. Então o seu foco não tem que ser no que de ruim está acontecendo, mas naquilo de bom que está acontecendo. Irmãos, nós agimos por causa daquilo que sentimos, e aquilo que sentimos é por causa daquilo que a gente pensa. Se a gente pensa coisa ruim, a nossa emoção vai ser ruim, e a gente vai ter cara feia, vai ser bruto. Mas irmãos, a gente tem a capacidade de trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então a gente não vai ficar trazendo à memória o caos, a dificuldade. Não, vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então vamos passar a ter emoções boas que vão nos levar a ter reações cristãs, reações como Cristo, reações simpáticas, amáveis e agradáveis, irmãos. Filipenses 4, versículo 8, o texto não está aí, mas o texto diz o seguinte, diz assim: olha, irmãos, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for puro, tudo que for correto, tudo que for de boa fama, se há algo de excelente ou digno de louvor, nisto pensai. Irmãos, nós precisamos pensar nas coisas que são do alto, trazer à memória as coisas do alto. Nós precisamos estar na terra de caos, andando como se estivéssemos no céu. Irmãos, o crente vive no céu. Nós já precisamos viver o céu a partir daqui. Isso é uma escolha nossa, irmãos. Conta uma história, irmãos, de um adolescente, uma atleta de 17 anos. Ela tinha... O nome dela é Joni Eareckson Tada. Eareckson-Tada, né? Você pode depois pegar na internet e ver a história dela. Ela era vibrante e ativa. E ela, um belo dia, mergulhou na água, quebrou o pescoço e ficou tetraplégica. Por muitos meses, ela ficou amargurada e com raiva. Então chegou ao ponto em que orou para que Deus a curasse, e seus amigos a levaram a muitos curandeiros, onde impuseram suas mãos, mas nunca ela foi curada. Então ela ficou com raiva de Deus. Um dia, nas profundezas da depressão, Joni disse: Deus falou ao meu coração quando me acalmei o suficiente para ouvir, e foi isso que eu entendi. Eu poderia dar mais glória a Deus adorando-o e servindo nesta cadeira de rodas do que recebendo uma cura. Ela disse que isso foi o ponto de virada de sua vida. Ela diz assim: agora vejo essa cadeira de rodas como uma oportunidade de dar mais glória a Deus. Irmãos, ela passou a ser uma influenciadora de gerações e de pessoas que buscavam entender como ela era uma pessoa alegre e feliz, e hoje aos 75 anos, ela continua inspirando vidas mundo afora por causa da sua história. Irmãos, o que aconteceu com Joni foi ruim, foi um infortúnio terrível, mas ela permitiu que Deus transformasse em algo bom, e Deus fará isso com você, se você permitir. Você precisa permitir que Deus transforme aquilo que aparentemente é ruim em algo bom. Irmãos, tem um poema que eu acredito que Paulo se identificaria muito com esse poema, e ele diz, o autor é anônimo, mas ele diz assim: pedi força para que eu pudesse alcançar, pedi força para que eu pudesse alcançar, e fui enfraquecido para que eu pudesse aprender a obedecer. Pedi saúde para fazer grandes coisas, e foi-me dada a enfermidade para fazer coisas maiores. Pedi riquezas para ser feliz, e foi-me dada a pobreza
para ser sábio. Pedi poder para que eu pudesse ter o louvor dos homens, e foi-me dada a fraqueza, para que eu pudesse sentir minha necessidade de Deus. Pedi todas as coisas para poder aproveitar a vida, e a vida me foi dada para que eu pudesse aproveitar todas as coisas. Não obtive nada do que pedi, mas obtive tudo do que esperava. Quase sem querer, minhas orações silenciosas foram atendidas, e eu sou o mais abençoado entre todos os homens. Amém? Irmãos, acontecem coisas ruins na nossa vida, e com certeza já aconteceram coisas ruins na sua vida que você não gostaria que tivesse acontecido, que você chega assim: olha, eu não posso fazer nada mais a respeito, chegou no meu limite, eu não consigo mais resolver. Deus pode mudar a forma como você reage às situações. Deus pode mudar essa forma, ainda que as situações estejam diante de você, ainda que o mar esteja fechado, Deus pode mudar a sua situação. Irmãos, o mar só vai se abrir se você tiver fé de que o bem vai acontecer, independente se você tiver que passar pelo meio das águas, ou se tiver que andar por sobre as águas, o bem vai acontecer, e Deus está fazendo algo de bom, ainda que o mar apareça fechado. Nós precisamos olhar para o que de bom Deus está fazendo, e não ficar contemplando o mar gigante que não dá para atravessar. Deus quer que a gente atravesse o mar, ainda que seja nadando, ou que não atravesse o mar, que fique ali na margem, mas que proclame o evangelho, enquanto o mar não se abre, enquanto o mar não se move. Irmãos, não importa se o mar vai abrir, se o mar vai ficar fechado, o que importa é que Deus está fazendo algo, seja com o mar aberto, seja com o mar fechado. A gente precisa entender que Deus está fazendo algo, e a gente muitas vezes não está vendo. A gente precisa procurar: Deus, o que é que o Senhor quer fazer através disso que está acontecendo? E é isso que a gente precisa ver, irmãos. E aquele versículo é a grande máxima, né? É Romanos 8:28, que diz: e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Irmãos, esse é o primeiro princípio que aprendemos: como enfrentar circunstâncias desagradáveis, o mar fechado, como nós podemos enfrentar circunstâncias diante do mar fechado. Segunda coisa, irmãos, que a gente aprende aqui em Filipenses, a gente está seguindo versículo por versículo nesta série. Então essa série vai até o final, versículo após versículo. Então o que é que Paulo quer trazer nos versículos seguintes? É como perdoar pessoas indelicadas. Vamos dizer, como perdoar pessoas indelicadas, ou cristãos ou não cristãos, como fazer isso? Filipenses 1, 15 e 17, de 15 a 17 diz: é verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes, ou seja, estes que fazem de boa vontade, né, o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do evangelho. Aqueles que são os que pregam por inveja, por rivalidade, pregam a Cristo por ambição egoísta e sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto eu estou preso. Olha só, tem um grupo de pessoas aqui que está pregando o evangelho, pensando de forma falsa, trazendo uma mensagem falsa, deturpando o evangelho de Paulo, pensando que podem causar algo para Paulo. Paulo, irmãos, não tinha apenas um problema com aquela prisão que ele estava enfrentando. Ele estava preso, mas ele tinha problema com as pessoas que estavam fora e estavam deturpando o evangelho que ele havia pregado. Tem até uma frase que diz assim, você não precisa ser canibal para se fartar das pessoas. Ele poderia entrar num estágio em que ele estava farto. Tem até um ditado, tem pessoas que dizem que preferem cachorro do que pessoa, né? Enfim, o mundo está meio invertido, mas, irmãos, as pessoas, o ser humano é a primícia da criação de Deus. Cristo morreu para salvar a humanidade. Cristo morreu para salvar a minha vida e a sua vida. Irmãos,
A maioria, quem eram esses cristãos aqui que estavam pregando o evangelho de maneira deturpada, né? A maioria dos estudiosos diz que esses encrenqueiros eram chamados judaizantes, ou seja, eles queriam dizer às pessoas que antes de se tornarem cristãos, era preciso primeiro entrar no judaísmo, ou se tornar um bom judeu, ser circuncidado, obedecer às leis do Antigo Testamento. Irmãos, Paulo não pregou isso. Ele ensinou exatamente o oposto. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, qualquer hora, que depositar sua fé em Cristo, todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Era isso que Paulo pregava. Irmãos, os judaizantes usaram a prisão de Paulo, para tentar fazer com que os outros enxergassem o caminho deles, né? Trazer ali os princípios judaicos. Eles estavam tentando acrescentar algo ao evangelho. Temos que ter o cuidado, irmãos, para nunca acrescentar algo ao evangelho, ao que a Bíblia diz. Os judaizantes, eles pregavam Jesus Cristo, mas tentavam pregar também, incitar a oposição contra Paulo, dizer: olha, Paulo estava errado, Paulo não pregou certo, Paulo estava dizendo coisa errada. Irmãos, qual foi a reação de Paulo? Ele se irritou? Não. A sua resposta é um grande exemplo para cada um de nós. Vamos ver Filipenses 1, versículo 18. Mas, eles estão fazendo isso, olha o que Paulo diz: mas, que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me. Irmãos, Paulo poderia entrar em desespero: ai meu Deus, agora a igreja vai se desviar, agora tudo que eu fiz vai por água abaixo, agora tudo que eu preguei vai ser desfeito, acabou o trabalho que eu fiz. Olha o que Paulo disse: olha, mais importante aqui, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me. Claro, pode aplaudir a Jesus, irmãos. Irmãos, é óbvio que Paulo gostaria que aqueles que estavam pregando dessa forma estivessem pregando da forma que ele pregou, sim ou não? Mas ele escolheu, ao invés de olhar para o mal, ele viu que o mal estava resultando em bem, porque aquilo que eles estavam fazendo, que achavam que era o mal, na verdade Cristo estava sendo pregado. Irmãos, quantas pessoas entram aqui na igreja e vieram de outras igrejas que tinham uma doutrina totalmente diferente, contrária à Bíblia, não é? Mas lá naquelas igrejas, Cristo foi pregado, você entregou sua vida para Jesus, e claro que Deus te conduziu para o caminho da palavra limpa e pura, pregada como ela é. A gente vê problema de doutrina em diversas igrejas, mas lá também Cristo está sendo pregado, irmãos. Então a gente precisa entender que Deus, ele pode usar uma vara torta para fazer o que é certo, é ou não é? O que importa é que Cristo está sendo pregado. E quantas pessoas vieram a Cristo dessas igrejas e hoje estão em igrejas que eles entenderam: não é bem assim, mudaram a mente, estão em igrejas espiritualmente saudáveis, espiritualmente corretas, de acordo com o que a Bíblia diz, e ensinam a Bíblia como ela é. Irmãos, qual é a chave aqui? Pega a segunda chave. Devemos nos concentrar no bem que Deus pode realizar por meio de pessoas com motivos impuros. Por meio das pessoas com motivação errada, Deus ainda assim pode realizar o bem através dessas pessoas. Irmãos, sempre haverá alguns que são sinceros, mas haverá outros cujos motivos são impuros, que causam muitos males. Essas pessoas, irmãos, vão ser mais um problema, evidentemente, do que uma solução. Mas mesmo assim, Paulo decidiu se alegrar. Irmãos, a decisão de alegrar-se é uma decisão, não é um sentimento: eu vou esperar ter alegria. Não, você decide se alegrar, você decide trazer à memória aquilo que traz esperança, você decide enxergar o bem que Deus está fazendo no meio da tempestade, e então você se alegra, que ainda que a tempestade caia, você toma um banho maravilhoso naquela chuva, e se delicia com o que Deus está fazendo. Irmãos,
acredito que quando chegarmos ao céu, vamos perguntar uns aos outros: como é que você conheceu o Senhor? Alguns vão dizer: eu costumava ouvir um falso pregador, apesar que ele acabou na cadeia, ele foi incriminado, mas foi por causa da vida daquele homem que eu entreguei a vida para Jesus. Irmãos, por causa daquele homem impuro, incorreto, eu fui salvo. É ou não é? Acontece, irmãos. Então, veja o exemplo, irmãos. Os irmãos de José, eles o odiavam, sim ou não? Sim. Eles o venderam como escravo, pensando que nunca mais o veriam. Em vez disso, a jornada de José o levou ao Egito, onde Deus o levou a uma posição de liderança, e muitos anos depois, ele teve a oportunidade de ajudar a sua família. Irmãos, Gênesis 50, de 18 a 21, tem a mesma mensagem que Romanos 8, 28, fala que é porque, como é Romanos 8, 28? Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu propósito. A mensagem de Gênesis 50 é essa. Olha o que aconteceu. Depois vieram seus irmãos, prostraram diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Olha esse texto agora aí, ó. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Irmãos, Deus transformou o mal em bem. José disse: o que vocês pretendiam me fazer de mal, Deus tornou em bem, para realizar agora o que está sendo feito. Irmãos, às vezes a gente não entende o que está acontecendo, mas Deus entende. Mas Deus tem um propósito. Mas Deus é quem tem o controle de todas as coisas. Eu e você, não. Nós não temos o controle, mas Ele está regendo todas as coisas, irmãos. Então, primeiro, nós vimos como enfrentar circunstâncias desagradáveis. Segundo, como perdoar cristãos indelicados. E terceiro, aí a gente viu aqui agora o exemplo, né, dos irmãos de José, como ele perdoou. E terceiro, como encontrar uma coragem incomum, né? Versículos 19 e 20 dizem o seguinte, Filipenses 1, 19 e 20: pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação. Olha só, pois sei o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Irmãos, o que é que havia naquela caixinha de Paulo? Qual era a palavra? Cristo, irmãos. Sua maior prioridade era engrandecer a Cristo. Sua maior prioridade era pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é promover Cristo. Pregar o Evangelho é você estar dizendo: olha, Jesus, eu te promovo, porque o Senhor é digno de glória. A maior glorificação que você pode fazer a Jesus é quando você se esvazia de si e prega o Evangelho. Você está dando glória, louvando a Ele, glorificando a Ele pelo que Ele fez na sua vida. Paulo escolheu glorificar a Cristo. Irmãos, em tudo podemos escolher olhar para o lado bom, olhar para o lado do que Deus está fazendo, ao invés de olhar para a circunstância que aparentemente é negativa. Tem uma história, eu já contei aqui, mas eu vou repetir porque ela se encaixa também nessa mensagem. Um vendedor de sapatos foi enviado à África para vender sapatos. Depois de passar 2 semanas lá sem vender um único par de sapatos, ele ficou tão desanimado que enviou um telegrama na época, né? Hoje é Zap, né? Para a matriz e dizia: tragam-me de volta para casa. As pessoas aqui nem usam sapatos.
Enviaram um segundo vendedor. Uma semana depois, ele enviou também um telegrama: enviem-me todos os sapatos que vocês tiverem. Nunca vi tantas possibilidades, tamanha quantidade de pessoas que ainda não usam sapatos, né? A diferença entre aqueles dois homens estava justamente na perspectiva. Se lá ninguém tinha sapato, eu vou vender todos os sapatos do mundo, não é? Então, pega, irmãos, a última chave aqui. A chave é: concentre-se no bem que Deus pode realizar através de você para glorificar a Cristo. Irmãos, Paulo estava dizendo: é claro que eu estou preso, é claro que eu passei adversidade, é claro que eu estou passando adversidade, é claro que o pessoal lá fora está querendo me importunar aqui dentro, eu estou preso, ainda estão tentando me importunar. É claro que eu estou acorrentado em um soldado que muitas vezes não está nem cheiroso, nem sei como é que aquele soldado está, né? Aquele homem está abraçando ele, ou está dizendo que não quer ver ele. Irmãos, tudo isso é situação de problema. Claro que há pessoas por aí tentando incitar oposição contra mim. Paulo está dizendo isso: mas eu vou me alegrar. Olha o que Paulo está dizendo com isso tudo: eu vou me alegrar. Olha o que você vai dizer com isso tudo que está acontecendo na sua vida: eu vou me alegrar, eu vou me alegrar, e vou deixar Deus transformar os meus pontos negativos em positivos. Ainda creio que Deus quer fazer algo em mim. Deus ainda quer fazer algo em você. Deus ainda quer fazer algo através de você. Então, irmãos, Paulo fica muito sério, e ele vai, em outras palavras, dizer: quer eu viva, quer eu morra, só quero que Jesus seja engrandecido na minha vida. Se for preciso morrer, e se Deus puder receber mais glória, se eu morrer nesta prisão, eu topo. Se for para Deus receber mais glória e eu tiver que morrer aqui, é isso que eu quero. Contanto que eu glorifique a Deus nessa prisão que eu estou, nessa enfermidade, nessa adversidade, nessa doença. Se for para eu morrer dessa forma, e isso glorifique o nome de Deus, eu topo, eu quero. Porque o que eu quero é glorificar ao nome do Senhor Jesus. Aplauda Jesus, irmãos. Aplauda Jesus. Alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos. Isso é uma ordem, alegrem-se, não se entristeçam, alegrem-se. Deus está fazendo algo, Deus está agindo. Irmãos, quando você tiver uma situação difícil, você deve focar mais no que Deus está tentando fazer através de você, do que reclamar do que Deus está fazendo com você. Porque muitas vezes Deus está fazendo com você algo, e é o próprio Deus que está fazendo. Mas você deve se preocupar: Senhor, o que é que o Senhor quer fazer através de mim, porque o Senhor está fazendo isso? Se preocupar em glorificar a Deus. Concentre-se no bem que Deus está fazendo, que Deus pode realizar através de você. Para quê? É por você? Não. É para engrandecer a Cristo. A sua motivação não é que você seja engrandecido, é que Ele seja engrandecido, é que Ele seja exaltado. Quando você estiver passando por uma situação difícil, diga assim: Senhor, o que estás tentando fazer através de mim, se o seu desejo e o que você escreveu na sua caixa for engrandecer a Cristo, Ele vai fazer isso. Ele vai fazer o bem. Se você escolheu exaltar, glorificar a Cristo, tudo o que Ele vai fazer através de você é o bem. Todo o mal que está diante de você, Ele vai transformar em bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos, Deus vai fazer o melhor quando nós passarmos por dificuldade, e isso vai glorificar a Jesus, né? É o que um telescópio faz. O telescópio, ele pega algo grande, mas está bem distante, e ele aproxima, né? Para muitas pessoas nesse mundo, Jesus Cristo está bem longe, bem distante, mas quando você passa pela adversidade e se alegra, é como se você pegasse um telescópio e trouxesse Jesus. Você botou uma lente para trazer Jesus bem para perto de você, e perto daqueles que não o conhecem, porque você decidiu se alegrar no meio da tempestade, no meio da alegria.
É um papel de um telescópio, é também de um microscópio, né? Irmãos, o que é que o microscópio faz? Ele pega coisas minúsculas e as torna maiores. Para muitas pessoas, Jesus é tão pequeno, tão insignificante, um personagem histórico, dizem, né? Um homem bom que viveu. Mas quando você se alegra na adversidade, você se torna uma lente de microscópio para essas pessoas, irmãos, que elas ampliam Cristo para elas. Você se torna um microscópio, você está trazendo Cristo, ele se torna maior para essas pessoas. Quando você decide se alegrar, você está trazendo Cristo para perto e mostrando que Cristo está com você, e Cristo também vai ser visto pelas outras pessoas, porque você é um microscópio que Deus está podendo enxergar melhor Cristo. Você é a lente das pessoas, irmãos. Para concluir, Dr. R.G. Lee perguntou certa vez à sua governanta: qual é o seu verso favorito? Ela respondeu, e aconteceu. Dr. Lee continuou esperando que ela terminasse. Não, ela disse: é isso, o verso é, e aconteceu. Problemas acontecem, sempre acontecem, mas o que você faz com esses problemas determina se Jesus será ou não glorificado em sua vida. Porque coisas vão acontecer, mas o que você vai fazer com essas coisas vai determinar se ele será louvado ou não na sua vida. Por isso você deve escolher se alegrar, irmãos. As pessoas conseguem ver Jesus em você quando você está passando por dificuldade? A gente precisa responder essa pergunta. As pessoas veem Jesus em você quando você está na luta? Elas estão vendo Jesus? Isso é glorificar Jesus, irmãos. Quando descobre que você tem uma doença maligna, por exemplo, quando tem um problema de relacionamento, ou quando está sem dinheiro, as pessoas veem Jesus em você nessas situações. Irmãos, lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Foi quando eles estavam no fogo que Nabucodonosor olhou e viu Jesus. Daniel 3, 24 e 25. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Irmãos, o mundo vai ver Jesus mais perto deles quando você resolver se alegrar no meio da adversidade. Você vai trazer uma lente de aumento e vai dizer: epa, que Deus é esse? Que Deus é esse? Esse homem é inabalável, essa mulher é inabalável. Irmãos, você vai glorificar a Deus no meio da adversidade. Pessoas vão entregar a vida a Jesus por causa da sua vida. Isso é glorificar o Senhor. E ele viu um 4º homem, irmãos. É como um filho de Deus. Só quando você passa pela adversidade, anda pelo fogo, e fogo é que as pessoas vão ver Jesus. Irmãos, estamos há mais de 2000 anos que Paulo escreveu isso, e sabemos que Paulo é um grande pai da nossa fé. Mas se você estivesse vivo naquela época, Paulo seria um cara insignificante, definhando na prisão. E alguém como Nero teria sido o VIP, vivendo no luxo, com todo o poder e fama, bem naquela época. E muitos teriam dito que Nero é quem seria lembrado pela riqueza, pelo poder, em toda a história, não aquele velho naquela prisão. Mas, irmãos, mais de 2000 anos depois, Paulo é muito mais lembrado, muito mais pregado sobre a sua história do que Nero. Não importa o quanto você tem, não importa se você tem visibilidade ou não, o que importa é quando você resolve se alegrar na adversidade. A sua história vai ser contada de geração em geração, e vão falar de você e vão glorificar Cristo, porque você escolheu se alegrar na adversidade. Você semeará, ainda que não esteja mais nesse planeta, você continuará semeando, porque você ensinou às pessoas como Cristo deve ser glorificado. Vamos ficar em pé?
Feche seus olhos. Deus, Ele transforma o mal em bem. Todos de olhos fechados. Todos de olhos fechados. Deus transforma o mal em bem. O mal na vida do crente resulta em bem. O mal na vida do cristão resulta em bem. Então o que está acontecendo com você vai resultar em bem. Vai resultar em bem. Portanto, glorifique a Cristo. E ao invés de você dizer, olha Senhor, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Pergunte para Ele, Senhor, o que o Senhor quer fazer de bom através disso? O que é que o Senhor está fazendo de bom? Porque quando Deus permite que algo aconteça na vida do crente, porque só acontece que se Deus permitir. Só acontece com a permissão de Deus. Quando Deus permite na vida do crente, é porque Ele vai glorificar o nome dEle. É porque Ele vai transformar o mal em bem. O ímpio não, aquele que não é cristão, ele está sujeito às pancadas do inimigo, ele está sujeito às adversidades do mundo, ele está sujeito a ser destruído. Mas a vida do crente é diferente. A vida do crente, Deus transforma o mal em bem. Deus vai transformar esse mal que você está vivendo em bem. Pergunte, Deus, eu quero glorificar o Teu nome, eu quero exaltar o Teu nome, eu quero que as pessoas reconheçam o Teu nome pela minha escolha de se alegrar em meio à adversidade, em meio à tristeza. Irmãos, quantas coisas nesse mundo estão entristecendo o crente, quantas coisas acontecendo, quantas dificuldades. Irmãos, Deus vai transformar tudo em bem. Deus vai transformar tudo em bem. Você não sabe como, eu não sei como, mas Deus é fiel e Ele transforma o mal em bem na vida do crente. Pode esperar, pode esperar. Se alegre, escolha se alegrar na tristeza. E se você entrou aqui nessa manhã, ainda não tem Jesus na sua vida, e está sujeito, está solto, né? Quem não está Jesus está fora de proteção. Mas você quer dizer para Jesus, olha Jesus, o que eu quero agora, a partir de hoje, é glorificar o Senhor na minha vida. Eu quero entregar minha vida ao Senhor, porque eu quero ter a Tua presença nas circunstâncias ruins. Eu quero que o Senhor abra o mar, ou me ensine a viver com alegria no meio da dificuldade. Nessa manhã eu quero decidir entregar minha vida para Jesus. Se você quer isso, você vai orar, eu vou orar como se fosse você, e você vai repetir assim comigo. Repita: Senhor Jesus, nesta manhã eu entrego a minha vida ao Senhor. Perdoa, Pai, os meus pecados. Perdoa o meu tempo fora da igreja. Perdoa o meu tempo afastado. Perdoa o meu tempo longe do Senhor. Perdoa a minha resistência. Mas nessa hora, nesse dia, eu quero dizer para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Eu me rendo a Ti como o Deus da minha vida. Faça essa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos abrir nossos olhos. Você que fez com sinceridade essa oração, levante sua mão, eu quero conhecer você. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mais alguém fez essa oração? Deus abençoe lá atrás. Quem entregou a vida para Jesus, Deus te abençoe. Alguém na galeria fez essa oração? Levanta a sua mão assim. Olha lá, Deus te abençoe. Mais alguém ali, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mais alguém fez essa oração? Pode levantar sua mão. Você que decidiu nesta manhã entregar sua vida ali, ó, Deus te abençoe. Muita gente, irmãos, glória a Deus. Eu quero orar por vocês, não sei o que vocês estão passando, mas eu quero que vocês venham aqui na frente. Saiam do seu lugar, venham aqui na frente, eu quero orar por vocês. Pode vir, vocês aí na galeria, venha, desça. Você lá atrás, venha. Vem aqui. Pode vir. Deus te abençoe.
Pode vir. Deus abençoe. Deus abençoe sua vida. Venha. Glória a Jesus. Tem mais gente, pode vir. Pode vir. Essa é a parte mais importante do culto. Deus abençoe. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua vida. Pode vir. Venha. Venha. Mais alguém? A gente espera, porque o que Deus vai fazer aqui na vida dessas pessoas, está fazendo já aqui, vai ser algo diferente, amém? Deus vai transformar todo o mal em bem. Todo o mal em bem. A igreja vai estender as mãos, vamos orar por essas vidas. Pai, em nome de Jesus, aqui estão vidas que nesta manhã escolheram se render ao Senhor de uma vez por todas, Pai. De uma vez por todas. Toma suas vidas em tuas mãos, Pai. Escreve seus nomes no livro da vida. Que o inimigo seja repreendido da vida deles em nome de Jesus. Toda enfermidade seja repreendida em nome de Jesus. Todo mal sobre a vida deles seja repreendido em nome de Jesus. E que a presença do Teu Espírito Santo habite em seus corações, hoje e sempre. Amém e amém. Aplauda ao Senhor Jesus. Vocês vão seguir esse irmão aqui, ele vai dar um presente para vocês. Vocês vão, recebem o presente e voltem e continuam o culto conosco, amém? Podem ir. Deus abençoe. Irmãos, eu quero fazer uma segunda oração. Você que está angustiado, desesperado por alguma situação, você quer receber uma oração específica, eu vou chamar a pastor Bira para orar por essas pessoas. Queria que você saísse desse seu lugar. Você que é crente, vem aqui na frente. Algo que está tirando a sua paz, algo que você não está conseguindo, está perdendo o chão. Vem aqui na frente. Decidam se alegrar nesta manhã, mas Deus tem poder para livrar, para curar, para salvar. Vamos orar. Pai, o Senhor conhece o coração dos teus filhos, e tu sabes o que aflige a eles. Toma nas tuas mãos agora, Pai, essa situação, esse problema. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Que eles possam ter forças espirituais, ó Deus, e que no meio dessa aflição eles tenham paz e alegria. Ó Deus, fortalece os teus filhos, anima, ó Deus, e que o Senhor tome essa situação que está trazendo essa angústia, que o Senhor tome essa situação em tuas mãos, e te pedimos que o Senhor opere aí um milagre, ó Pai. Opere um milagre, mas ajuda os teus filhos, ó Pai, que eles sejam ajudados pelo teu poder, Senhor. Ajuda eles, é o que eu te peço, no nome de Jesus, amém. Palmas para Jesus, glória a Deus. Deus abençoe vocês.